Existem pessoas que perguntam assim: "Hã, o tarô é a mesma coisa que baralho cigano, então tanto faz como tanto fez jogar um ou outro que vai dar na mesma". Geralmente quem pensa isso, gurias, são os consulentes. Consulentes chegam na mesa de jogo, eles não sabem quem é quem, tá? E eles criam aquela ideia de que o tarô qualquer um serve, entendeu? Qualquer um serve, pode ser baralho cigano, tarô cigano, tudo é a mesma coisa. E também tu, como estudante do tarô, tu pode ficar te perguntando: "Ah, mas afinal de contas, tarô é a mesma coisa que baralho cigano?". Veja só, nós temos o baralho cigano, ele tem 36 cartas, né? Então a gente já começa a identificar que o baralho cigano, ele tem 36 cartas, tá? E as imagens dele são bem simplinha. Ó, isso aqui é a cartinha, a carta, tá? Eu sempre falo que essa aqui é a carta da imposição, aquela que vem te trazendo, não para um diálogo, ele vem te comunicando, te dando a sentença, tu tá sendo comunicado, tu tá sendo, tu vai receber uma ordem, como se fosse isso, né? Tu imagina que tu vai receber uma carta no teu correio, é a mesma coisa a energia desta carta, é uma carta de comunicação, mas ela é impositiva, ela não abre o diálogo, tá? Então, só para te ter noção, são bem simples. Aqui nós temos a carta do caixão, tá? Que no caso, no tarô, é a carta da morte. Então, é só uma imagem que tem aqui, não é rica em simbologia. Ele é simples no sentido que ele é uma imagem. Ao passo que as cartas do baralho do tarô, elas são mais complexas, elas têm outras informações dentro da carta. Veja só essa aqui da torre, tá? Ó, é bem complexo, né? As informações. Essas informações, quando eu digo complexas, gurias, é porque aqui existe uma linguagem simbólica que deve ser explorada durante a leitura. Não é diferente com baralho cigano, só que o repertório linguístico é mais limitado. Então, como que tu faz a diferença entre o baralho cigano e o baralho do tarô? Quando o cliente faz essa pergunta, ele quer saber para ele, que ele quer saber o que funciona para ele. Tá? Ele quer saber qual que vai acertar mais ali nas questões que ele está em dúvida. Ele quer saber qual é o baralho mais eficiente para ele. Então, aqui, ó, para tirar essa dúvida, eu vou te dizer o seguinte: se tu já joga o baralho cigano ou não, né? Vai ter a oportunidade amanhã depois de buscar esse conhecimento também. Mas o baralho cigano, ele foi até o exemplo que eu dei hoje para minha aluna, né? Ele é como se fosse um paracetamol, sabe? Aquilo assim, ó, tu tá com febre, tu toma um paracetamol para baixar a febre. Então o baralho cigano, ele entra para apagar um incêndio, para um problema emergente, um problema que precisa de uma solução rápida, tu vai ali com o extintor apagando aquele incêndio. Então o baralho cigano é ótimo para isso, porque ele traz a energia latente, aquilo que está pulsando no momento na vida do cliente, e tu tem como atacar rapidamente apagando esse incêndio ou baixando essa febre. Tá bom? E agora o tarô. O tarô, gente, ele é aquele que vai investigar qual é a causa da febre. Ele não só apaga, ele baixa a febre ou apaga o incêndio, como ele também vai lá na raiz do problema, na ferida da dor do problema, né? E ele investiga por que aquelas coisas estão acontecendo com o cliente. Por que ele volta e meia, ele passa pelos mesmos ciclos, das mesmas dores, os mesmos problemas? Por quê? Porque ele só apaga incêndio na vida dele. E o tarô, ele te dá a oportunidade de tu ir a fundo, investigar um pouco mais para saber qual é a raiz desse problema. Por que o cliente tem aquele problema? Por que aquilo está acontecendo com ele? Então, o tarô visa dar respostas para o problema do cliente. Não só apontar uma direção, um direcionamento, apontar uma luz, apontar um caminho, mas também permite o quê? Tratar a doença em si, a causa do problema, para que efetivamente o cliente não vá ter mais esse tipo de problema na vida dele, né? Em vez de ficar repetindo ciclos. E o baralho cigano, volto a dizer, é aquele que apaga o incêndio, aquele que precisa de uma ação rápida.
é maravilhoso o baralho cigano também. Eles cumprem quase que a mesma função, só que o tarô, evidentemente, até pelo número de cartas, ele tem 78 cartas, ele é um trabalho mais profundo, né? Onde visa ali uma autodescoberta, visa um autoconhecimento, porque no momento em que o cliente se conhece melhor, ele tem como aplicar ações para que ele tenha uma vida mais positiva e próspera. Quando a gente fala positiva e próspera, gurias, é ter uma vida mais leve, com menos problema, uma vida mais realizada. Então, o tarô, ele promove isso. Isso é uma distinção básica, mas que impacta, às vezes, de forma negativa o teu aprendizado, porque tu termina confundindo uma coisa com a outra. Tu termina confundindo o baralho cigano com o baralho do tarô. E são coisas distintas, mas os dois são oráculos, né? Oráculo é a ferramenta, e por isso que a gente diz que o profissional que lê o baralho cigano e o tarô são oraculistas, porque ele se utiliza de diferentes ferramentas, que são os diferentes oráculos, para fazer os seus jogos, para fazer as suas tiragens, ok?